A mostra estreia no ano de 1947. Padre McMurtry é visto dando um sermão em uma igreja depois de completar a sessão. Ele se despede de um de seus paroquianos e volta para seu bairro sem o conhecimento dele, um jovem. Edmund Todissen está de olho nele na chegada. O pai McMurtry se junta seus amigos para jantar enquanto come. Outros padres planejam ir ao cinema, mas o pai McMurtry desmaia. Decide ficar em casa depois da refeição que vai para o quarto dele, tranca a porta e pega uma revista de lingerie para gratificar ele mesmo, pelo menos as pessoas naquele revista é maior de idade, porém seu particular. O tempo é logo interrompido por uma campainha. O pai vai atender a porta e encontra Edmund que finge que seu carro quebrou sem saber de seu real intenções. Pai McMurtry o convida lá dentro oferecendo café mais tarde. Outros padres Andrews Coleman e Admire Mal Sullivan volta para casa depois do show e retirar-se para seus respectivos quartos. Adame vai apenas para o banheiro, ser saudado por uma visão sombria do corpo sem vida do pai McMurtry. Banheira com a garganta cortada naquele momento. Edmund aparece por trás e bate o rosto do Ad no assento do vaso sanitário, repetidamente até que ele morra. Comoção alerta os outros padres. Eles saem para verificar, mas também sucumbir ao mesmo destino. Finalmente Edmund fica cara a cara com o velho Monor. Antes de atacá-lo, o jovem revela que ele é filho de Margaret Maguire e ela é a mesma mulher que foi agredida pelos padres forçando-a na prostituição. Edmund e depois esfaqueia Monor com uma faca de cozinha enquanto afirmando que alguém matou sua mãe na casa do bordel, tornando um órfão sem o conhecimento dele. Pai Andrew testemunha o horror debaixo da cama, tentando desesperadamente manter o silêncio. Cena então corta para 6 meses depois, mostrando nossa protagonista Mildred Catraca. Ela está sentada dentro do carro com gás estação assistindo jovens compartilhando um beijo apaixonado. Logo após, a atendente entrega a ela um mapa de Lúcia, o Journal that'll handle the vicious sacerdote massacre. Ao passar notícia, ela descobre que o assassino irá em breve será encaminhado ao Hospital Estadual de Luia para avaliação psiquiátrica. Após Mildred vai para Lúcia, Califórnia, cidade pequena com apenas 985 habitantes. Depois de uma longa viagem, ela chega a um motel à beira-mar e se hospeda no quarto dela. Ela então conversa com o proprietário e aprende que vários repórteres estão migrando à cidade porque há uma recompensa de $5.000 para quem conseguir primeiro tiro do assassino do clero. Apenas antes de ela entrar em seu quarto, Mildred chama a atenção de um vizinho, Charles. Muito bem, mas o proprietário deixa claro que ela não tem permissão para compartilhar seu quarto com qualquer cara. Não me deixe com ciúmes. É contra as regras. No dia seguinte, leve dirige até o Hospital Estadual Luciuse. Conhece a enfermeira-chefe Betsy Book e ela se apresenta como um novo turno da noite. Enfermeira e mostra a ela uma entrevista de emprego. Carta alegando que ela tem um encontro com o chefe do hospital, Dr. Richard Hanover, mas nenhum Betsy nem Richard parecem ter qualquer experiência anterior. Conhecimento disso, Betsy então pede a ela para volte outra hora porque o médico ainda não chegou. Mildred decide esperar porque não tem outro trabalho para fazer. Algum tempo depois, ela vai para o banheiro onde ela ouve um grito distante e barulho. Ela segue o ruído para a sala adjacente e encontra uma enfermeira, Amélia, envolvida em atividade íntima com uma enfermeira ordenada. Me passe o estetoscópio. Enquanto isso, Richard é visto esperando por seu encontro com o governador George Wilbur, mas a reunião é mais uma vez adiada. Acontece que Richard está visitando o gabinete do governador todos os meses para lançar o financiamento deste hospital, mas o desinteressado George se recusa a encontrá-lo toda vez que Richard retorna ao hospital, que é informado sobre Mildred, o médico. Nenhuma lembrança de tal nomeação, mas Mildred manipula magistralmente a conversa de tal maneira que ele esquece o tema da entrevista, que ela revela que ela era enfermeira Pacific Theater durante a guerra e que ela pretende curar tantas pessoas quanto ela pode continuar, embora admire a paixão dela. Richard não tem recursos suficientes para trazê-la nem a aberturas. Na saída, Mildred rouba de Amélia bolsa e aprende o endereço de sua casa. Parece que ela gosta de se ferrar. Hatcher fica feliz em ajudar no próximo cena. Ela vai até a casa de Amélia. Ela encontra seu marido e filha. Saindo, ela finge ser ela, amigo de escola que veio aqui para conhecer ela, mas como Amélia não está em casa, marido concorda em contar a ela sóbrio. Visita Mildred e depois vai para o motel dela, onde ela cruza com Charles. O convida para o quarto dela. Quando eles chegam mais perto, ela se sente desconfortável. Sugere que eles se sentem e conversem por embora, no entanto, o cara não pareça ser interessado nisso, então ele deixa isso. Noite, Mildred se encontra com Amélia em bar e chantageia-a para desistir sua posição de enfermagem. Ela afirma que ela quer desesperadamente um emprego no hospital, e como não há vagas, ela é forçada a criar um. E se Amélia não obedece, ela vai expor seu segredo. Caso com o marido. Por outro lado, Richard recebe uma visita inesperada da secretária da Geórgia.
Gendoli, que propõe fazer do seu hospital peça central da reeleição do governador. Campanha com o sucesso do estado de luto. Hospital, eles podem forçar o público a ver o governador como um líder, percebendo que é benéfico para o hospital. Richard concorda com a proposta. Na sequência, ele instrui Betsy a organizar uma proporção entre pacientes e funcionários de 10:1, mas eles parecem estar com falta de pessoal. Então Richard se lembra de Mildred e contrata ela imediatamente com o governador. Finalmente disposto a apoiar Ricardo, imprensa cerca o hospital como resultado. Betsy instrui a equipe a executar seu dever no máximo profissional maneira possível. Mais tarde naquele dia, o governador visita o hospital e Richard, enquanto isso, dá a ele um tour. Mildred prepara o carrinho de remédios diário para seus pacientes, durante os quais ela pega um redutor de pressão arterial e o coloca em um dos pacientes. Medicação. Isso faz com que o paciente entre em colapso, o que chama a atenção de todos, inclusive o governador. Ela então assume o destaque, salvando a vida do paciente, o que faz dela uma estrela aos olhos. A imprensa e o governador depois combinar bate-papos com um dos pacientes, chamado Dario Salvatore, e tenta manipulá-lo para cometer o impensável que ela se relacione com ele por um tópico comum de perder um irmão e, eventualmente, revela uma dura verdade: nunca sai do hospital porque sua família não quer vê-lo novamente. Ela ainda afirma que ele merece estar livre de toda a dor e então o guia até o escritório de Richard, mostrando ele um abridor de cartas. Dario usa esta ferramenta cortar a própria garganta, o que o mata. No local, tudo isso parece ser uma grande estratégia de Mildred para subir a escada enquanto o governador aborda a imprensa. Richard retorna ao seu escritório sala e fica horrorizado ao testemunhar morte brutal de Dario. Ele entra em pânico pensando sobre as consequências e a imprensa descobre isso ao mesmo tempo. Mildred se aproxima dele e garante que ela vai cuidar do corpo, fingindo ser um grande ajudante. Richard então se junta ao governador na coletiva de imprensa enquanto Mildred limpa o quarto e descarta do corpo no incinerador. O mesmo noite, Edmund é levado ao hospital para determinar se ele está bem o suficiente para ser julgado. Ele é levado para um local seguro, adega abaixo do hospital e trancada. Aí, aproveitando o momento certo, Mildred corre para o portal para encontrá-lo. Lágrimas escorrem por seus rostos enquanto eles veem um ao outro, indicando que eles compartilham algum tipo de vínculo. Edmund diz a ela que ele não quer morrer, para o que ela promete que ela vai salvá-lo. Seguindo a cobertura da mídia de massa, apoio do governador Wilbur a Lucius, Hospital Estadual, Richard apresenta seu tratamento inovador do frontal lobotomia. Como resultado, centenas de pessoas afligidas por diferentes doenças se admitem. Hospital. Entre os pacientes estão Len Bromley, um ex-ator de teatro, perda de memória, Lily Cartrich experimentando lutas relacionadas à sua sexualidade, orientação, Peter, um jovem perturbado por Daedreons, e Ingrid Blixa, renomada cantora de ópera europeia, lutando com melancolia. Richard, que é confiante em seu tratamento com vida. Randall Berglund, o chefe do estado, Departamento de Detenções, N. Hard Castaway, assistente administrativo do diretor das finanças do estado, e Gendolin, que o inferno se importa com o que Gendaline é ou faz para observar o processo de tratamento. Logo após os pacientes serem trazidos para a sala de cirurgia e estão levemente sedado antes de ser submetido à laboratomia. Procedimento. O processo se mostra muito horrível, o que é evidente pelo fato que Anne desmaia enquanto Richard se aprofunda os crânios do paciente. Mais tarde naquele dia, Mildred visita o pai Andrews, o único sobrevivente do ataque de morte do clero. Ela tenta convencê-lo de que ela está em seu lado e que ela quer limpar o mundo do mal como Edmund. Por isso ela exorta-o a descrever o que viu para Richard. Andrews está relutante em falar sobre o assunto, pois ele parece ter tido um colapso nervoso após o ataque. No entanto, Mildred enfatiza a necessidade ao fazer isso porque Edmund cometerá mais crimes se ele libertar-o. Conversa quebra o pai em lágrimas, mostrando claramente que ele é fraco. De volta ao hospital, Lúcia, Mildred vai para a cozinha para encontrar Betsy segurando-a. Pete ela exige de volta, mas Betsy provoca ela dando uma mordida em vez de. Infelizmente para ela, esse era Timothy. Shalom Pete, embora enfurecido, Mildred permanece composta e simplesmente avisa que ela vai se arrepender de suas ações. Sua disputa é subitamente interrompida por Richard, que admite que quanto mais cedo a lobotomia não foi um sucesso como ele esperava. Portanto, ele estará demonstrando um procedimento operacional alternativo, Lobotomia Transorbital Envolvendo Perfuricale, através do olho, para acessar a parte mais fina do crânio comum. Procedimento começa. Richard insere picador de gelo logo acima do olho e martelos. Até certo ponto este site enoja Betsy, fazendo com que ela vomitasse no chão. Richard fica furioso ao ver isso e chuta ela saiu da sala de cirurgia. Ao contrário, Mildred é fascinada pelo procedimento e aplaude o médico. Médica muito sexy. No dia seguinte ela está
almoçando na cozinha quando ela é abordada por Gwendoline depois de um breve bate-papo e envio de introdução. Se oferece para mostrar a Mildred a cidade. Esta última concorda em seguir isso. Ela leva ela para um bar onde ela dá aula. Mildred, como comer o que você acabou de fazer. Vá Gwendoline e depois a leve para um bar feminino, presumindo que Mildred é uma lésbica como ela, porém isso só ofende este último, promovendo-a para sair do lugar com raiva. Enquanto isso, no hospital, Richard traz Edmund ao seu consultório para tratamento psiquiátrico. Avaliação. No entanto, o jovem divaga, falando sem parar sobre antenas em sua cabeça e outros assuntos. Richard suspeita que ele está exagerando sua doença mental e, para evitar a pena de morte, tentativa de buscar a verdade que ele afirma, que ele não acredita em capital punição e que ele quer ajudá-lo. Apesar de seus esforços, Edmund não revelar qualquer coisa, então Richard liga para segurança para levá-lo de volta ao cela. Na próxima cena, Mildred recebe uma ligação do padre Andrews, que finalmente concorda em compartilhar sua história sobre o massacre. Como resultado, ela o pega e o leva para seu quarto de motel. Enquanto ele está distraído, ela discretamente desliza uma estética em seu chá, eventualmente fazendo-o sentir-se tonto e desmaiar. Quando ele recupera sua consciência, Andrew encontra-se amarrado à cama e, neste momento, Mildred revela que Edmund não é outro senão seu irmão, deixando-o em choque total. Ela ainda mais afirma que não nasceu monstro, alguém o transformou em um seguidor. Esta revelação, Mildred realiza uma lobotomia em Andrés, dirigindo um picador de gelo em seu olho. Na cena final, dois promotores estaduais visitam o padre Andrews, questioná-lo sobre Edmund, mas ele é agora completamente mudo e paralisado. Inscreva-se para mais vídeos como isso, ative as notificações e deixe um